dessa manhã. Nós vamos iniciar o nosso encontro, como normalmente fazemos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre de amor, e aos amigos espirituais, especialmente aqueles encarregados desse trabalho de evangelização na Escola Pestalozzi. Nosso profundo agradecimento por esse momento, por esse encontro. E queremos, Senhor, pedir a proteção especial para todos os alunos dessa escola, para os nossos alunos de evangelização, que nesse instante recebam em seus lares as bênçãos que necessitam para o seu progresso espiritual, para o seu conforto físico, para o seu aprendizado, para o seu equilíbrio. Fica conosco, Jesus, com o seu amor, agora e sempre. Que assim seja. Bom, então hoje, o nosso encontro, mais uma vez, vai ser, vamos dizer assim, iluminado, né, pela presença de mais uma ex-aluna da escola. Hoje nós estamos recebendo com muito carinho a ex-aluna Daniela Almeida Borges. A Daniela é de Franca, nascida francana, e ela ingressou na escola no ensino fundamental 1, na antiga terceira série. Terminou o colegial aí, nessa escola, sempre foi uma aluna participativa de todos os eventos. Um orgulho dos professores, de todos que convivíamos com ela, especialmente de seus colegas, de quem ela sempre foi muito querida. Ao sair da escola, a Daniela optou pela carreira do direito, bem dentro da personalidade dela, do estilo dela, né? E ela foi fazer direito na Faculdade de Direito de Franca. E hoje a Daniela é assessora administrativa na Unesp de Franca. Dentro da doutrina, ela sempre foi muito participativa. Ela frequentava as aulas de evangelização da escola, fazia tudo com muito carinho. E hoje ela faz parte do núcleo do NEP, né? Que é um núcleo de educação. Ai, me fugiu agora. Depois a Daniela fala direitinho aí o que é o NEP. Daniela, eu tive um problema aqui no meu computador, me desequilibrou um pouco. E também faz parte da reunião mediúnica e do grupo de gestantes do Centro Espírita Luz e Amor. E trabalha também no Centro Espírita Denner Limonta, no trabalho intitulado Mãe Corina. Mas eu queria falar um pouquinho da Daniela, assim, da sua sensibilidade, que sempre nos chamou a atenção. Ela sempre foi muito ligada à literatura. A Daniela sempre gostou muito de ler, de escrever, e ela se juntou aí na escola a um grupo tão interessado quanto ela, e quando eles estavam no segundo colegial, no ano de 2000, eles receberam, o grupo recebeu, um grupo de 20 alunos, um prêmio nacional de literatura, Viagem Nestlé pela literatura. Foi marcante esse momento para a escola. E depois esse grupo continuou trabalhando num grupo de poesia, eles se reuniam para cultivar os poetas, para escrever. E hoje eu queria pedir licença para todos, inclusive para a Daniela, para ler um pequeno texto que a Daniela escreveu no jornal. Nós tínhamos um jornal aí na escola chamado Jornal Educandário Pestalozzi, JEP, que ela escreveu em outubro de 1998.
na época do aniversário do Dr. Tomás Novelino. Então, eu vou ler esse texto, Daniela, e em seguida passarei a palavra para você, para que você faça o seu trabalho de hoje, né? Mas eu queria também ler esse texto em homenagem não só a Daniela, que o escreveu ainda muito jovenzinha, mas especialmente ao Dr. Tomás Novelino, nesse ano em que a Fundação completa 75 anos de existência. Então, o texto se intitula O Doutor da Vida. Doutor Novelino é símbolo de dedicação, muitos anos de trabalho na área da educação. Tudo começou no Rio de Janeiro, com o almejo de ser doutor. Estudou por muitos janeiros e dedicou-se com ardor. Quando jovem, aluno de Eurípides Barçanufo, veio a se tornar. Sua conduta, aliada ao espiritismo, sempre exemplar. No campo da medicina, passou então a trabalhar. Casou-se com Dona Aparecida e os sonhos se puseram a concretizar. Com muito esforço e trabalho, uma escolinha fundaram para acolher a todos e nesse ideal se fixaram. O sonho foi crescendo e de um pequeno internato transformou-se em uma grande escola e até uma fábrica de sapatos. A fazenda, o observatório e as outras unidades foram tomando forma. O universo Pestalozzi muitos alunos educou, e grandes pessoas e profissionais sempre formou. Dos senhores da sabedoria, és o mais nobre, doutor. Então fica aí essa homenagem à nossa expositora de hoje, nossa querida convidada, bem-vinda, Daniela, e também ao doutor Tomás Novelino. Que você possa fazer conosco hoje um bom trabalho. A palavra é sua. Ai, muito obrigada, Bernadette. Que delícia relembrar esse texto, relembrar esse período. É uma emoção, um saudosismo muito grande. Foi uma parte muito importante da minha vida. Né? Então, reitero, né, o bom dia a todos, a todas. Né? Fiquem à vontade. Caso vocês queiram perguntar algo, queiram comentar, tá? Fiquem à vontade. Vamos fazer desse espaço um bate-papo. Né? Agradeço a apresentação, agradeço o carinho. Né? Como a Bernadette disse, eu participo, é um núcleo de estudo, Bernadette, que existe no Luz e Amor, é Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Estão todos convidados, as reuniões acontecem a cada 15 dias, aos domingos, a partir das 17 horas, e está sendo virtualmente. Tá? Então, caso alguém se interessar, é muito legal. E o tema que eu separei para falar hoje é comunicação, né? E mais especificamente, comunicação dos sentimentos, né? Como a Bernadette disse, eu sempre gostei de escrever. E para mim, sempre foi uma maneira eficiente de olhar para os meus sentimentos, elaborar meus sentimentos através da escrita. Às vezes eu tinha vontade de compartilhar com as pessoas, às vezes eu escrevia para mostrar para as pessoas, às vezes não. Mas sempre foi um exercício muito interessante, assim, para mim sempre foi muito bom. E de uns tempos para cá, eu venho prestando cada vez mais atenção e tenho percebido como é importante a gente falar dos nossos sentimentos, né? Porque a nossa comunicação, ela acontece de duas formas. Ela acontece com os outros e ela acontece conosco. Né? E é muito importante a gente cada vez mais estar atento àquilo que a gente fala, àquilo que a gente não fala, àquilo que a gente sente. Tá? E não é muito comum que as pessoas conheçam os seus sentimentos. Tá? É uma dificuldade que muitos de nós temos em dar nome para aquilo que a gente sente. Né?
Como a Josiane conversou com vocês semana passada, quem teve a oportunidade de participar, ela falou de uma forma bem clara que nós somos seres complexos. Nós temos vários sentimentos. Ela fez um recorte, falou um pouquinho mais da tristeza, mas ela deixou bem claro que nós somos um feixe de sentimentos. Nós sentimos muitas coisas. E é o que nos faz seres tão especiais, né? É a gama de sentimentos que ora a gente transita por um, ora a gente transita por outro. Então, é uma dificuldade que muitos de nós temos, dar nome àquilo que a gente sente. E por isso que é um exercício. Por isso que a gente tem que estar sempre observando. Opa, peraí, o que é isso que eu estou sentindo? Para a gente conseguir identificar e saber aquilo que acontece conosco, tá? E é importante a gente conhecer todos os sentimentos. Algumas coisas vão ser confortáveis, algumas coisas não vão ser confortáveis, algumas coisas a gente vai ficar orgulhoso de sentir, outras coisas não muito, mas tudo bem, faz parte do ser complexo que nós somos, né? E, às vezes, ao longo da vida, a gente vai ter pequenas dificuldades e grandes dificuldades em relação a sentimentos, em relação a acontecimentos, né, da nossa vida. Algumas coisas a gente vai saber lidar com facilidade e outras coisas não, tá? Só que o fato de olhar para isso nos ajuda a tentar resolver, a tentar elaborar. E às vezes a gente não vai nem conseguir resolver, mas a gente vai ficar em paz, a gente vai conseguir lidar com aquilo que eu sinto, com aquilo que me aconteceu, tá? Então, primeira observação, muito, muito importante, a gente fazer disso um exercício constante para o resto da vida. Desde quando a gente toma conhecimento da nossa individualidade, da nossa existência, desde o nosso primeiro choro, nós vamos fazer isso ao longo da vida inteira. E aqui eu paro para fazer uma pequena observação, que é muito, muito, muito importante, que nós fizemos uma construção social, né, que é muito prejudicial. Nós fizemos uma construção social e estabelecemos que os homens têm que ser sempre fortes, que os homens não choram, né? E nós temos que tomar cuidado com isso, como pais, como evangelizadores, como professores, como irmãos, como amigos, né? Porque essa é uma fala que não tem fundamento, né? É uma fala prejudicial, que prejudicou os homens ao longo da história, porque ela engessou, né? Como se existisse uma forma única de ser homem, existe uma receita de bolo. Ah, você precisa ser assim, você precisa ser assado. Isso é prejudicial, né? Porque eles não são estimulados a olhar com sinceridade para aquilo que eles estão sentindo, né? Desde pequeno, às vezes eles vão encontrar essa dificuldade. E o que é o choro? O choro é uma manifestação dos sentimentos, né? É uma manifestação, hora de tristeza, hora de alegria, mas é uma manifestação espontânea. E é prejudicial quando a criança, né, quando o menino, quando o jovem começa a ouvir isso desde criança. Não, mas homem não chora, né? Homem tem que ser forte, homem não pode ser sensível. Quem falou isso? Né? Não tem nenhum fundamento. E é importante a gente ir ressignificando, a gente ir trabalhando isso, a gente, na medida do possível, evitar essas falas, né? Porque é muito prejudicial, tanto para eles, quanto para as mulheres também. Porque o que vai acontecer? Em algumas vezes, não estou dizendo que é sempre, porque é um fenômeno muito complexo, mas lá na frente, quando acontece alguns casos de violência contra a mulher, a gente vai perceber o quê? Qual foi a origem desse comportamento do homem? Lá atrás, lá na infância, ele não foi estimulado a lidar com as suas frustrações, ele não foi ensinado a olhar com sinceridade para aquilo que ele sentia.
Então, o copinho foi enchendo, o copinho foi enchendo, o copinho foi enchendo, chega lá na frente, o copinho transborda. E aí são os índices de violência contra a mulher altíssimos que a gente enfrenta hoje no Brasil e no mundo todo. É um fenômeno complexo, não tem apenas essa causa, mas é uma causa importante, né? Olha só como que os reflexos disso vão gerar lá para frente. Então, é uma observação importante, é uma construção social que não tem fundamento nenhum e precisamos estar atentos a isso. Como seres humanos que somos, independentemente do nosso gênero, é normal a gente se emocionar, é normal a gente sentir tristeza, alegria e tudo bem, tá? Então, primeira observação. E a segunda observação, então? Por que é importante a gente reconhecer os nossos próprios sentimentos e é importante a gente dizer aquilo que a gente sente? Os nossos sentimentos, eles são fontes tanto de saúde quanto de doença. Certa vez eu participava de um grupo de estudo, até com a Marleninha mesmo, lá no Luz e Amor. Era um grupo que a gente se reunia aos sábados. E tinha uma frase que ela levou para a gente algumas vezes, e aquilo fez tanto sentido para mim que eu levei para a vida. E eu gostaria de trazer aqui para vocês. É uma frase que diz o seguinte: quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara. Faz sentido? Eu vou até falar de novo. Ó, quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara. É muito sábio, é muito profundo. E o que diz, né? O que essa frase vem nos trazer? Ela vem nos trazer que muitas e muitas e muitas vezes, quando a gente guarda sentimentos, quando a gente reprime, quando a gente não acolhe, quando a gente não interpreta aquilo que a gente sente, quem vai dizer é o nosso corpo. E aí vem as doenças, né? E nós, seres espirituais que somos, nós sabemos que nós somos seres complexos, né? O nosso espírito tem grande influência sobre a nossa matéria. Então, onde que está a caixinha dos nossos sentimentos, né? Pensando como seres espirituais que somos. Então, muitas e muitas vezes, né, a gente sempre tem que tomar cuidado com as generalizações. Então, eu não posso falar aqui que todas as doenças são motivadas por sentimentos, mas muitas, 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 muitas são. E aí vai existir um termo, né, que são as doenças psicossomáticas, né, um termo que vai unir a medicina à psicologia. Ou seja, existe a doença? Ok, então a gente precisa tratar, a gente precisa da medicina, a gente precisa do tratamento, precisa da homeopatia, precisa do remédio, precisa da terapêutica. Mas seria muito bom se a gente fosse descobrir a causa, né? Porque com o medicamento, com o tratamento, nós vamos no efeito, nós vamos naquilo que produziu no nosso corpo, mas o que está por trás daquilo, né? É muito comum quando a gente tem uma alergia, por exemplo, quando a gente tem uma enxaqueca, quando a gente tem qualquer inflamação das vias aéreas, né? O que será que o meu corpo está querendo dizer, né? Quando vem aquela gastrite, aquele aperto, aquele nó no estômago, né? O que será que eu não consegui digerir? O que aconteceu na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia, que está ali me incomodando? Às vezes não é um processo consciente, né? Ah, então eu vou fazer este propósito. Não, não é um processo consciente, é um processo inconsciente. Que o nosso corpo, ele diz aquilo que a gente não está conseguindo elaborar.
Então, por isso que é tão importante a gente olhar para os nossos sentimentos, né? Porque muitas vezes vai vir a somatização, que é o quê? É a transformação desse sentimento mal elaborado em uma doença, né? Então, por isso que é tão importante a gente olhar para si com sinceridade, né? Para não acontecer de chegar nesse ponto de doenças mais leves, de menor complexidade, ou doenças de grande complexidade. E é bem comum. Isso acontece com muitos de nós. E por que é difícil a gente falar dos nossos sentimentos? Se eu falar para vocês que é uma coisa fácil, eu estaria mentindo, né? Não é simples a gente olhar para a gente se conhecer, a gente falar aquilo que a gente sente. Tem várias razões. E uma das razões, assim, é a questão da individualidade. Tem pessoas que têm muita facilidade de falar de si, de falar o que sente. Às vezes a criança chega em casa, né, o jovem, aí os pais perguntam como foi o dia na escola, aí passa um relatório, né? Ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo, isso foi bom, isso foi ruim, aconteceu isso. A pessoa tem facilidade de falar de si. E tem outras que não têm essa liberdade, mesmo com pessoas muito próximas. Mesmo quando é algum integrante da família, quando é algum amigo, alguma pessoa muito querida, tem gente que não tem essa facilidade, porque às vezes é uma característica de timidez. Nem sempre é tranquilo, é fácil falar de si, né? Às vezes a pessoa é mais reservada, é mais tímida, às vezes ela é mais insegura, né? Ai, será que eu devo falar isso? Será que eu não devo, né? E o que é muito comum também, que quase todos nós temos, né? Nós temos medo de falar e do que as pessoas vão pensar. Ah, mas se eu falar isso, né? O que a pessoa vai pensar de mim? Nós somos muito preocupados com o juízo alheio, né? Com a opinião alheia. Muito preocupados. E às vezes isso influencia até essa nossa dificuldade em olhar para nós, né? Em verbalizar, em exteriorizar. Ai, mas que a pessoa vai me julgar, né? Vai achar isso de mim, vai achar aquilo. E nós nos pautamos muito por isso, pelo julgamento do outro, pela opinião do outro, e às vezes a gente deixa de ter esse olhar honesto, esse olhar verdadeiro, mas é importante. Em algum momento da vida, a gente vai ter que exercitar e olhar para si mesmo. E uma coisa que é importante a gente frisar também, que nós crescemos ouvindo, falando, essa emoção é boa, essa emoção é ruim, esse sentimento é bom, esse sentimento é ruim. E nós, ao longo da vida, nós vamos classificando, nós vamos colocando uma etiqueta, né? Ah, sentir isso é bom, sentir isso é ruim. E será que existe isso em relação aos sentimentos? Os sentimentos, eles são complexos, né? E a gente, colocando uma etiqueta, quando a gente sente isso, aí a gente fica envergonhado. Aí você fala, mas eu não devia estar sentindo isso, né? Que vergonha de mim mesmo, né? Só que isso faz com que a gente não tenha um olhar realista para aquilo que a gente sente. E isso nada mais é do que também uma construção social. Não existe essa classificação. Isso é bom, isso é ruim. Existe, sim, a medida, né? A proporção, o equilíbrio. E tudo depende da circunstância. Tá? Eu vou dar um exemplo prático aqui para a gente. É bem comum a gente crescer e ouvir que sentir inveja é ruim. Ah, mas que horror! Você está sendo invejoso, né? A gente deu uma conotação muito ruim para o sentimento inveja. Mas depende. Eu digo para vocês que depende. Se você
vê que o seu amigo tem um carro bem legal. E aquilo desperta em você a vontade de ter um carro legal também, e você canaliza isso para pensar assim: poxa, eu também quero ter esse carro legal. Então eu vou estudar, eu vou ter um trabalho legal e eu também vou comprar um carro legal como ele. Não significa que você quer o carro dele para você. Você não vai lá você não vai dar um tiro nele, pegar o carro dele e se apropriar do carro dele, porque isso seria ruim, né? Quando você quer o que é do outro para você, é ruim. Mas quando você usa isso como uma motivação, como um incentivo, é positivo. Tá? Um outro exemplo também é o medo. O medo, quando a gente consegue dosar, ele pode ser tanto prejudicial quanto positivo. Então, assim, aquele medo muito, muito, muito grande, que deixa a gente paralisado, que a gente não sai do lugar, a gente não consegue reagir, e a gente não consegue falar nada, é um medo muito excessivo, é ruim, é prejudicial. Um pouquinho de medo sempre foi bom para o nosso instinto de conservação. Lá atrás, quando nós ainda não tínhamos casa, quando a gente precisava sair para caçar, se a gente não tivesse medo do leão, o leão ia comer a gente. Né? Então, um pouquinho de medo faz parte do nosso instinto de preservação. E isso vale para velocidade, para altura, para aquilo que é novo. Né? Então, eu vou fazer uma atividade nova que eu nunca fiz, né, pela primeira vez. Se você não sentir um pouco aquele friozinho na barriga, né, aquela sensação gostosa, cadê a adrenalina que aquilo pode te trazer, né? É a banalização do novo. Assim, é normal a gente ficar um pouquinho ansioso, mas a gente tem que ficar um pouquinho ansioso, né? Se a gente fica muito, 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 chega lá na hora e a gente não consegue fazer, é exagerado. Então, cuidado com isso, cuidado com as etiquetas que a gente coloca nos sentimentos, porque nem tudo é absolutamente bom, nem tudo é absolutamente ruim, né? Inclusive para tristeza, alegria, tipo assim, não, mas imagina, seria bom se a gente tivesse uma vida 100% alegre. Será? Será que se a gente será que se a gente ouvisse sim para todos os nossos pedidos, nós seríamos pessoas felizes? Não sei, né? Creio que não. Quero crer que não. Às vezes a gente precisa ouvir alguns nãos, às vezes a gente precisa ter algumas frustrações, e é exatamente isso que está acontecendo com os tempos que a gente vive, né? Nós estamos perdendo a nossa capacidade em lidar com as nossas frustrações, e isso é perigoso, né? Nem tudo vai ser uma vida que a gente sonha, tá? Enquanto isso, eu vou comentando aqui. Isso, a Tiana falou que às vezes a gente fala dos sentimentos e não é compreendido, muitas vezes criticado. Muito comum, sim, Tiana, muito comum. E aqui eu faço uma observação importante, né? Quando a gente fala de falar dos sentimentos, a gente tem que fazer um recorte importante. Porque falar dos sentimentos, a gente não pode sair falando assim, a esmo, né? Assim, depende muito de algumas questões. Depende se é a pessoa certa, se é a hora certa e se é o jeito certo. Porque às vezes eu quero falar de mim, eu preciso falar de mim, mas não é a pessoa certa. Às vezes é uma pessoa que vai poder me ajudar, que vai poder me ouvir, mas não é a hora certa. Né? Então, tudo isso influencia nesse ato de comunicar-se. Né? É importante a gente também, e não ficar, né, com tanto receio que é bem comum do julgamento do outro. Se eu falar, o que o outro vai pensar de mim, o que ele vai achar, né? E muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade de narrar o fato, narrar aquilo que aconteceu, seja um acontecimento, seja um sentimento, quando a gente olha para trás, a gente percebe que muitas vezes aquilo não é
tão negativo quanto a gente pensava, né? Mesmo quando acontece um trauma, uma perda, né? Ai, perdi uma pessoa muito amada, né? Perdi uma pessoa muito importante. Assim, claro que é difícil lidar com as perdas, é difícil lidar com os lutos, mas quando a gente volta naquilo com respeito, com afeto, a ferida que antes estava muito aberta, estava sangrando, ela vai cicatrizando, ela vai cicatrizando, ela vai cicatrizando, e de repente você olha para ela, tá só uma cicatriz, porque você conseguiu voltar e olhar e elaborar, né? Um termo que a gente usa, a gente ouve muito dentro da psicologia. Você elaborou aquilo que você estava sentindo. E isso vale também para coisas positivas, porque às vezes a gente não valoriza uma coisa que a gente precisava valorizar. Assim, a pessoa é muito tímida, e ela fez um trabalho em grupo que tinha uma exposição, que tinha que subir no palco, e ela conseguiu, e ela foi, e ela venceu. Então, olhar para si com olhos de gratidão, né? Com olhos de orgulho. Que bom que eu consegui vencer isso, né? Enaltecer também os pontos positivos. Perguntinha. Como conseguiremos falar dos nossos sentimentos para nós mesmos? Né? Aí a segunda parte, né, que é a segunda perguntinha. Conheço quem sou? Conhecer quem nós somos favorece falar dos nossos sentimentos. Isso, quando eu falo falar, gente, às vezes não é um verbalizar, né? Às vezes é só identificar. Porque às vezes a gente não vai nem verbalizar, a gente não vai nem colocar para fora, mas a gente vai sentir. Então, a gente vai voltar no bom e velho conhece-te a ti mesmo, porque nós só conseguimos identificar aquilo que nós conhecemos. Por isso que está lá no Evangelho, né? Qual a melhor forma de vencer, né? De se melhorar? O sábio da antiguidade já te disse, né? Conhece-te a ti mesmo, porque é só conhecendo que a gente consegue ter esse olhar realista. O que eu estou sentindo? Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. E tudo na nossa vida é oportunidade de crescimento. Com o passar do tempo, a gente consegue olhar para trás e consegue perceber o que a gente aprendeu com aquilo. Igual hoje, esse período que nós estamos vivendo, ele é muito favorável para a gente fazer isso. Para a gente olhar com sinceridade para nós, né? Se alguém falar que está vivendo uma vida 100% normal, eu desconfio, né? Claro que nós estamos tentando ter o máximo de normalidade, as rotinas, continuar tendo as atividades, né? Isso é muito favorável mesmo. Mas é uma situação nova. Alguém aqui já tinha vivido um período de pandemia? Alguém aqui já tinha vivido um período de isolamento social? Ninguém sabe como lidar com isso. E os reflexos que vão vir disso, a gente também não sabe. Então, por isso que é importante a gente pensar nesse período como um grande laboratório, para as duas partes, né? Para nós como filhos, para nós como pais, né? Como está sendo esse período de tanta convivência, né? Não está sendo tão positivo a gente poder conviver bastante, se conhecer melhor. Muito positivo. Lá na frente a gente vai olhar e vai aprender bastante com esse período. E eu quero fazer uma observação aqui, né, um recorte da minha fala, já que a gente está falando de comunicação, que é dos nossos dias atuais, né? Nós usamos redes sociais, muitos de nós, né, estamos nas redes, nós gostamos de nos comunicar. Eu gosto, eu estou lá, é uma delícia. Só que nós temos que tomar alguns cuidados, né? Nós temos que estar atentos. Há duas questões mais especificamente. Tem algumas pessoas que usam redes sociais como palco de lamentação.
ai, como eu sofro, né? Minha vida tá toda errada, né? Tá tudo diferente daquilo que eu gostaria, minha vida dá tudo errado, né? Será que as pessoas que estão lendo, que estão curtindo, que estão interagindo, estão realmente preocupados? E essa forma de se expor é uma forma adequada? Isso realmente vai te ajudar? As pessoas que estão interagindo ali com você, você realmente pode considerar como seus amigos? Né? Se você precisar de um momento de fala, de escuta, isso pode ser considerado um momento de fala, de escuta? Então, estar atento a isso. Né? E tem gente que usa muito as redes, né, para se expor muito, né, para falar muito dos seus sentimentos. E eu quero mostrar que eu vou tentar apresentar aqui para vocês uma imagem, que é essa aqui. Não sei se deu para não sei se deu para todo mundo ver. Não compartilhou ainda. Daniela, não foi compartilhado não a imagem. Ah, tá. Então eu vou apresentar ela aqui. Essa aqui. Tá aparecendo? Também não. Não, mas não tem importância, não. Eu vou cancelar aqui. Na verdade, essa imagem aqui, ela até tá aqui pequenininha, mas eu vou explicar ela aqui para vocês. Que é a diferença das pessoas, né? Tá, apresentar, tá. Então vamos, ok, o Guilherme está me ajudando. A tela inteira. Isso. Aí vai aparecer, Daniela, um quadradinho da sua tela, uma miniatura. Pode clicar nessa miniatura e depois você clica em compartilhar. Certo, aí eu escolho a imagem? Pode escolher, se você clicou no apresentar agora em tela inteira, você pode, vai aparecer um quadradinho branco com a miniatura da sua tela. Você clica nessa miniatura e coloca compartilhar. Aí ele passa a exibir sua tela inteira, o que você está vendo no computador. Aí você pode ir na imagem. Isso, agora a gente está vendo. Certo. Essa imagem aqui, ó, que eu queria trazer para vocês. Porque é bem comum isso, olha lá nas redes sociais, como que o menininho tá, né? No LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Tinder, né? Todo sorridente, é a foto de família feliz, ele só come comida gostosa, ele só passeia para lugares legais. E olha como que tá na vida real. Não é como ele está se sentindo. Então, qual a necessidade disso, né? Da gente ficar tão preocupado com o que os outros vão pensar? A gente não pode, é legal estar nas redes, mas a gente não pode se nortear por uma vida que não é real, né? Então a gente sempre tem que estar observando isso. Será que isso que eu estou vendo, né? Isso é real? Isso não é real? Isso não pode balizar as nossas relações. E outra coisa também, né? Essas vitrines de vida perfeita que a gente acompanha as redes, né, acompanha o que as pessoas postam. Isso não é verdade, isso não é real. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos sentimentos não elaborados. Então a gente tem que tomar cuidado e não se pautar apenas pelo que está na rede, né, apenas pelo virtual. A gente tem que também voltar para o real. E o nosso cérebro, ele libera dopamina, né? A cada curtida, a cada comentário, que é aquela sensação, ai, que legal, alguém curtiu o que eu comentei, alguém curtiu o que eu postei, alguém comentou, né? E já existem estudos que a gente toca no celular mais ou menos 2.000 vezes por dia. Gente, é muito. Então, a gente passa muito tempo, né, nas redes. Então, tomar cuidado com isso, né? Não se pautar apenas pelo virtual, né? É legal estar nas redes, é legal estar no mundo, mas quando a gente fala de sentimentos, né? O que eu estou passando? É aquilo que eu realmente estou sentindo? Eu estou sendo coerente? Eu estou sendo verdadeiro? E hoje em dia, já que nós estamos falando de comunicação,
nós também temos que pensar sobre as nossas posturas, né? O que eu ando colocando nas redes, o que eu ando comentando, como que eu ando interagindo. Gente, agora existem até os haters, né? Que é um termo novo, que são as pessoas que postam muitos comentários de ódio, muitos comentários de crítica, sem muito critério. Isso é bom? Né? A pessoa que se coloca nesse lugar muito crítico, sempre criticando, sempre falando muito mal, né? Aconteceu um incidente recentemente, mas ele teve um desfecho feliz, né? Que foi não sei se todo mundo ficou sabendo, é a história de um menininho lá da Bahia, ele chama Adriel. E ele criou um blog, ele gosta muito de ler, ele criou um blog para compartilhar suas leituras, né? Ele foi atacado, né, simplesmente pelo fato dele ser negro. Ele recebeu um comentário muito ofensivo. Ele ficou muito chateado, contou para a mãe dele, né? A mãe dele acolheu a dor dele, ouviu. E aí ele foi para a rede, ocultou o nome da pessoa, não disse quem tinha feito aquele comentário, mas ele expôs a situação, né? Ele falou assim, eu estou muito triste porque eu fui atacado, né? Gente, aí aconteceu a energia inversa, né? O que ele recebeu de apoio, ele recebeu comentários positivos, ele recebeu livros do Brasil inteiro, ele recebeu comentários de celebridades, de personalidades, incentivando, falou assim, não, Adriel, que bom, se você gosta de ler, continua com o seu blog. Gente, hoje o Instagram dele tem 800 mil seguidores. Ou seja, nós escolhemos o nosso comportamento, né? Eu vou usar a minha palavra para edificar ou vou usar a minha palavra para ferir, né? Nós sempre podemos escolher como usar as nossas palavras. E em tempos digitais, temos que ser mais atentos ainda, né? E lembrar sempre que o sentimento é de quem sente. Muito importante isso, muito importante. Tem uma historinha que eu gosto também, eu ouvi ela e trago ela para a vida toda. É a história de uma menininha que chegou muito triste da escola. Tá dando a hora que já vou encerrar. Vou só encerrar com essa historinha. É uma menininha que chegou da escola e ela estava muito triste. E o pai dela, muito sábio, né, arrumou uma forma de fazer com que ela olhasse para os seus sentimentos. E falou assim, filha, tem uma camisa branca pendurada ali no varal e aqui a gente tem um saco de carvão. Então, você vai pensar nisso que te aconteceu, vai pegar o carvão e vai tacar na camiseta e jogar toda a sua raiva para fora. Foi isso que ela fez. Pegou o carvão, tacou na camiseta, pegou o carvão, tacou na camiseta, com toda aquela raiva que ela sentia. Gente, sabe o que aconteceu? Quando chegou no final do exercício, aí o pai falou para ela, olha para você como você está agora. A camiseta branca tinha sujado um pouquinho de carvão, mas ela estava muito mais suja do que a camiseta branca. Então, vamos lembrar disso, né? Sentimentos bons e sentimentos ruins, o sentimento é de quem sente. Então, o pessoal está comentando aqui. Agradeço os elogios, sempre importante a gente olhar para si, se conhecer, para poder melhorar cada vez mais. Muito bom, Daniela. Excelente. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade. Você foi aluna, você sabe, a hora que vai terminando a aula e vai começando a outra, os meninos vão vazando. Mas tá certo, tem o horário. Mas, nossa, muito obrigada, Daniela. Agradecida, Daniela. Aprendemos muito, viu? Que bom, fico feliz. Daniela, foi muito bom ter você nesse encontro. Nós queremos agradecer você profundamente por trazer o cotidiano, e os meninos, os alunos devem ter gostado muito,
né? Porque você falou muito, de forma muito próxima a eles, e trouxe a conduta cristã dentro dos nossos dias, dentro do dia a dia, né? Como nós podemos fazer para sermos melhores conosco mesmo e com os outros. Nós queremos te agradecer muito e desejar que você seja sempre abençoada. Nossa gratidão, Daniela. Eu que agradeço, uma alegria muito grande. Tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo, Dani. Boa Até a semana próxima, para todo mundo. Marita.